Agora nós vamos para o primeiro princípio aqui de hoje. Irmãos, o propósito da tribulação. O propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um propósito em tudo. Em tudo Deus tem um propósito, né? E a tribulação também, Deus tem um propósito na tribulação. Vamos ler o primeiro texto aqui, Gênesis 45, 5. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso, por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Né? Isso aqui é um texto isolado, mas eu vou explicar o contexto aqui para vocês poderem entender. José do Egito, ele era o último dos filhos de Jacó, né? E Jacó, ele tinha um carinho especial por José, porque José era um filho melhor, mais obediente e tal, né? E não tem nada de errado embora muitas pessoas achem que isso é pecado, que é errado, não tem nada de errado em um pai gostar mais do que um filho do que do outro, não é pecado, não é errado. Não tem nada de errado você gostar mais de um irmão do que do outro. Não tem pecado nisso. O que não é muito correto é você deixar transparecer isso, né? O que não é muito correto é você deixar transparecer. E José ele deixava Jacó deixava transparecer tanto que, certa oportunidade, ele deu até uma túnica diferenciada, especial para José. E aí foi onde despertou a inveja que já tinha, né? Aí despertou ainda mais a inveja. Então eles planejaram matar José, jogaram José, né, numa cisterna para matar José. Mas tem um irmão de José, o mais velho lá, o Judá, me parece que era mais bonzinho. Esse não era mais bonzinho. Ele falou, não vamos matar ele não, vamos vender ele que é melhor, a gente ainda arruma uns trocos. Né? Aí venderam ele lá para o Egito. Né? E ele foi parar na casa de Potifar, a mulher de Potifar acusou ele de algo que ele não fez, e ele foi parar na cadeia. Na cadeia ele interpretou o sonho de Faraó, e aí ele virou governador do Egito, né? Virou governador do Egito. Então, mas preste bem atenção, qual foi o sonho que ele interpretou de Faraó? 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, e depois 7 anos de vaca magra. Nesses 7 anos, e aí então ele deu a ele, como virou governador do Egito, ele mandou fazer celeiros para, nesses 7 anos de vaca gorda, estocar alimento, né? Então o único lugar que estocou alimento, que sabia que viria 7 anos de vaca magra depois, que estocou alimento, foi o Egito. Então chegou no tempo da vaca magra, das vacas magras, onde que tinha alimento? Só no Egito, só José tinha alimento. E aí a família de Jacó foi, né, os irmãos de José foram para o Egito buscar alimento, senão eles iam morrer todos, né? E obviamente eles chegaram lá, não conheciam mais José. José estava de frente, estava com toda aquela parafernália lá dos egípcios, né? E eles não conheceram mais José. Então, num momento ali, de reunião ali, José se apresenta e ele diz, eu sou José, para os irmãos. E aí o que é que ele fala no texto? O texto está ali, né? Preste bem atenção. Aí o que é que ele fala no texto? Pois foi para preservar a vida que vocês, meus irmãos, me enviaram antes de vocês. É isso que está escrito. Mas não foi os irmãos de José que venderam ele para o Egito? Não foi os irmãos de José que enviaram ele para lá? É? Mas o texto diz que quem enviou foi Deus. O texto diz que quem enviou foi Deus. Lembra de Jó? Mas não foi o diabo que tirou tudo de Jó? Mas depois Jó, o que Jó falou? Deus deu, Deus tirou. Não vim esse mundo, não voltarei. Deus deu, Deus tirou. Aí a soberania de Deus. Deus usa as pessoas como instrumento, mas tudo é Deus. Ninguém faz nada à parte de Deus. Deus está no controle de exatamente tudo. Exatamente tudo. E para quê? Quero dizer uma coisa a vocês, irmãos. Tomem cuidado ao pedir coisas grandes. Porque o que é ensinado nas igrejas, né, modernas hoje? Essa coisa grande, o seu Deus é grande. O seu Deus é um Deus de vitória. É um Deus poderoso. É um Deus grande. Peça coisas grandes.
Vai pedir um Fusquinha? Pede um Rolls Royce? Pede uma Ferrari? Nosso Deus para ele não tem diferença. É verdade? É uma verdade bem distorcida, né? Porque quando a mãe de Tiago e João falou, Senhor, falou para Jesus, ponha esses meus 2 filhos, Tiago e João, um do lado direito seu e outro do lado esquerdo. O que Jesus falou? Ele falou, eles estão dispostos a sentar um do meu lado, um do meu lado, outro do outro. Mas eles estão dispostos a beber do meu cálice. O cálice que ele ia beber era a cruz. Entendeu? E eles, apesar de terem morrido na cruz também, apesar de eles terem morrido martirizados assim como Jesus, eles não beberam do cálice de Jesus. Eles não beberam. Porque o cálice que Jesus falava, se referia, não era propriamente a cruz. O cálice que Jesus se referia era ali na cruz sim, mas era a ira de Deus que deveria ser derramada sobre toda a humanidade e veio naquele dia sobre Jesus. Esse aí que era o cálice. E esse cálice só Jesus tomou. Só Jesus. Eu já estudei sobre a morte, sobre a história da igreja. Muitos homens de Deus, mas muitos, centenas e aos milhares, eles sofreram martirizados com mortes muito piores do que a cruz, mas nenhum deles sofreu a ira de Deus que deveria ser derramada sobre toda a humanidade. Nenhum deles sofreu esta cruz, este cálice, melhor dizendo, nenhum deles. Porque o que Jesus temia, quando ele foi para a cruz, quando ele estava para ir para a cruz, embora aqueles pregos doíam nele também, como muitos pensam, não, ele era Deus, então ele não sentiu dor. Não, ele era Deus, mas ele se fez homem igual a nós. Ele ficava cansado, ele sentia fome e tudo, entendeu? Então, ainda que aqueles pregos doíam nele também, aquela coroa de espinho sim, mas não era aquilo ali que ele temia. O que ele temia era a ira de Deus, esse era o cálice. Era a ira de Deus que seria derramada sobre ele, né? E a Bíblia nos diz que Deus, Ele mesmo fala, eu mato, eu firo e eu faço viver. Então, tomar cuidado com o que você pede, porque se você pedir coisas grandes, o preço será alto. José, embora ele não tenha pedido, ele sonhou, né? Que um dia ele seria grande, e os 12 irmãos iriam se dobrar, né? Ele teve esse sonho, ele tomou posse desse sonho, né? E o preço foi alto, que aí é o propósito da tribulação. Presta atenção, esse é o princípio, o propósito da tribulação. Primeira coisa, tem vários, mas o primeiro, o mais importante, vamos destacar 2 aqui. Primeiro, salvar principalmente a geração de Abraão, que Deus prometeu que através dele muitas famílias, né, seriam abençoadas. Prometeu que ele seria o pai da fé e isso tudo. E se ele morresse de fome ali, se não tivesse alimento, essa promessa não se cumpriria, né? Então, preservar a descendência de Abraão da fome é ter comida no Egito para eles. Esse foi um princípio e um dos propósitos da tribulação. E o outro propósito, irmãos, foi treinar José para ser governador. Irmãos, tem gente aí, né? Agora surgiu um menininho aí de 14 anos que prega a palavra. Mas só que Isaías diz, o meu povo está sendo destruído porque mulheres e crianças estão à testa do meu governo. Mulheres e crianças estão pregando a palavra, mulheres e crianças estão à frente, estão tomando posição de autoridade. E aí esse é o juízo de Deus. Mulheres e crianças com posição de autoridade é o juízo de Deus. É o juízo de Deus, eles são um instrumento de Deus. Essas mulheres que estão à frente da igreja, crianças que estão à frente da igreja, é Deus que está no controle, Deus está no controle, é Deus que levantou. Mas Ele levantou para ser juízo de uma nação perversa, que não segue, que não obedece os seus ensinamentos. Jó 42:5. Deus, Ele fala, eu mato, eu firo e eu faço viver. Ele fala, eu faço a ferida e eu mesmo saro. Ele mesmo prepara a tribulação, Ele mesmo prepara as lutas, Ele mesmo vem com o chicote, Ele mesmo vem com o mertiolate, e Ele mesmo vem e te levanta, assim como levantou José. É verdade que Deus é um Deus grande, é verdade que Deus pode, se Ele quiser te botar em posição alta, é verdade, se os pentecostais falam isso, é verdade, mas não é verdade que isso é de graça, e que não tem um preço, e que você não vai ter que ter um treinamento.
Você acha que ia botar José para ser governador do Egito? Um menininho mimizento? Um jovenzinho mimizento? Cheio de soberba, que a Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala nada sobre José. Mas pelo que se vê falar dos irmãos de Jacó, a família ali devia ser uma bagunça. E ela não devia ser um menino. Aliás, todo menino é mimizento. Ninguém cresce antes da hora. A gente só cresce com as experiências da vida, com as dificuldades, com as lutas. É isso que nos traz crescimento, né? E Jó 42:5, com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Depois da tribulação, né? Em outra versão fala, agora eu te conheço de verdade. Antes te conhecia, agora de ouvir falar. Agora eu te conheço de verdade. Você conhece o Roberto Carlos? Conhece? Conhece? Você conhece a Anitta? Conhece, que é a perversa, conhece? Conhece? Mas você conhece de quê? De ouvir falar. Você conhece de ouvir falar. Muitos crentes conhecem a Deus de ouvir falar, mas você não conhece. Só vai poder dizer que conhece a Deus de verdade quando você andar com Ele, quando você passar tribulação com Ele, quando você tomar a varada e você aguentar, entendeu? Só aí você pode dizer que você conhece a Deus. Porque olha, que Deus é amor, todo mundo sabe, mas que Deus é justiça, que Deus é bom, que Ele é santo, que Ele é puro, e que Ele é correto, que Ele é justo, você só vai aprender o dia que se apanhar. O dia que você passar pela tribulação, e só aí que você vai se levantar mais forte. Salmo 119, 71. Foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Em outra versão, foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus mandamentos. Não precisa chamar um grande teólogo para interpretar isso aqui. Não precisa chamar um especialista, ninguém lá de Harvard, não precisa. Está claro. Foi bom eu ter sido castigado. Foi bom, irmãos. Embora eu não seja grandes coisas, mas o que eu sou, muita coisa que eu sou, é pela tribulação que eu passei, pelas lutas que eu passei. Isso me fez homem. Isso me fez ser alguém firme, duro, que não me derrubam de qualquer jeito, com qualquer coisa, qualquer vento. Não é qualquer vento que me abala. Porque estou acostumado a passar por tribulação, estou acostumado a passar por luta. É isso que nos fortalece, que nos torna fortes. Não devemos sair por aí pedindo, Senhor, manda a luta que eu quero ser forte. Não, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Porque Deus vai mandar sem você pedir. Entendeu? E se o propósito for alto, se Deus te chama para algo grande, pode ter certeza. O preço é mais alto, o treinamento é mais rigoroso. Pode ter certeza. Se o propósito de Deus é que você seja médico, pode ter certeza, a faculdade é 6 anos. Se o propósito de Deus for que você seja professor de educação física, a faculdade deve ser só 3, não lembro direito quanto que é, 3 ou 4, mas é menor que a medicina. Quanto maior for o seu chamado, quanto maior for aquilo que você deseja, maior será, mais rigoroso será o treinamento, né? E este mundo, guarde na sua coração isso aqui, eu já falei isso aqui, guarde no seu coração, este mundo, ele é uma grande universidade, ele é uma grande universidade, e nós estamos sendo ensinados e treinados. Paulo, no final da sua vida, ele falou, guardei a carreira, terminei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada. Quer dizer, ali ele entendeu que estava na hora de receber o diploma. E a diferença básica é que as faculdades do mundo aqui, elas têm um prazo para terminar, como eu disse, uma é 3, não sei se ainda tem de 3 ou 4, sei lá, 6 ou 7, né? A faculdade da vida aqui, ela não tem prazo para terminar. Ela acaba o dia que você morre. Enquanto você estiver vivo, você ainda está no curso ainda, não completou o curso. Só vai completar o curso o dia que você morrer. Então, o propósito da tribulação, nos tornar mais forte, trazer livramento. A tribulação, na vez de Jonas ali, foi realinhar a rota, né? Foi trazer ele de volta para a rota certa, para o caminho certo, né? Então, vai ter muitas vezes que você vai estar tendo tribulação, passando por coisas terríveis. E aí você vai falar, é pecado. Não, muito pelo contrário. É porque você está sendo muito fiel e Deus fala, não, esse aqui dá para apertar um pouco mais, que ele vai ser um servo meu dos bons mesmo. Então aperta um pouco mais, aumenta a tribulação. Porque você é tão fiel, né, que Deus confia tanto em você que ele vai apertar, né? Foi assim que ele fez com Paulo. Paulo foi uma das pessoas que mais foi
treinado, foi forjado, foi, né, na Bíblia. Né? Então, a tribulação, corrigir a rota, trazer treinamento, arrependimento, conhecer a Deus, trazer livramento e salvação. Né? Então, o propósito da tribulação não dá... É lógico que tem algumas tribulações que nós passamos por elas, que é semeadura e colheita. Você semeou coisa errada, você fez coisa errada e você vai colher o que você plantou. Né? Mas tem uma grande dose de tribulação que ela vem de Deus. É Deus que envia. É Deus nos treinando. É Deus nos preparando. Então, é o seguinte, quando vier a tribulação, pense, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, e Ele está... eu preciso vencer isso aqui. Com Ele, na força dEle, eu vou vencer isso aqui, e vou me tornar alguém mais forte, vou me tornar alguém mais santo, vou me tornar alguém que conhece mais a Deus. Pensar sempre que a tribulação acaba se tornando em bênção, porque é o próprio Deus que falou, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Simples assim. Segundo e último princípio de hoje. Os planos de Deus sempre se cumprem. Sempre. Sempre se cumprem. Tem até um versículo que eu não vou ler hoje aqui, mas tem um versículo que diz, né, que os planos de Deus jamais serão frustrados. Né? Acho que até no livro de Jó mesmo. Mas olha aqui o que diz Isaías. Isaías 14, 27. O Senhor dos Exércitos determinou isso. Quem o invalidará? A sua mão está estendida. Quem a fará recuar? Preste atenção, você está vendo um ponto de interrogação ali. Entendeu? Mas essa aqui é aquela pergunta retórica, que ela é pergunta e resposta ao mesmo tempo. Entendeu? Aqui, o Senhor dos Exércitos, se o Senhor dos Exércitos determinou, quem poderá impedir? Quem vai fazer ele mudar de ideia? Quem vai convencer ele que ele está errado? Quem vai fazê-lo mudar de ideia? Quem deu conselho para Deus quando ele fez o mundo? Quem foi que aconselhou ele? Senhor, mestre, não acho melhor a gente fazer assim. Quem aconselhou a Deus quando ele fez o mundo? Quem poderá mudar os planos de Deus, os projetos de Deus? Quem? Eu tendo dito isso, tendo lido um texto desse, eu vou ser obrigado a falar um pouquinho aqui sobre o livre-arbítrio, né? E eu já tenho falado aqui aos irmãos sobre o livre-arbítrio, mas poucas vezes eu falei sobre a livre-agência, né? E para entender sobre o livre-arbítrio, nós precisamos entender sobre livre-agência também. Quando nós juntarmos as duas coisas, fica um pouquinho mais fácil para entender sobre o livre-arbítrio, né? Aqui Provérbios 16, 9 diz assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, tem um outro texto que fala, o homem faz seus planos, mas o Senhor é que dá a decisão, né? Então, o que acontece? Nós podemos planejar as coisas, devemos. Se a gente não planejar, se a gente não sonhar, não fizer alguma coisa, não planejar, a gente não vive. Então, a gente precisa fazer. Mas consciente de que, no fundo, aquilo vai dar certo se Deus quiser. Se Ele não quiser, não vai. Entendeu? Não vai, porque no final quem decide é Ele. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos procurar falar um pouquinho agora sobre, para concluir aqui a nossa mensagem, o livre-arbítrio e a livre-agência. Porque sempre que nós falamos sobre livre-arbítrio, né, os cristãos modernos, eles sempre têm aquela ideia, mas então como é isso? Isso não existe. Então eu sou uma máquina, então eu sou um robô, né? E se a gente não explicar sobre a livre-agência, pode ser isso, pode dar um entendimento desse mesmo, né? Mas tem algumas coisas que são básicas, que são fundamentais, que 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. É fácil. Não tem muito rodeio. Então, escravo. A Bíblia diz que nós somos escravos, não é? Escravo tem liberdade? A Bíblia diz que nós somos servos. Servo e escravo, na verdade, no original é a mesma coisa. Já começa por aí. Não, eu sou livre agora, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do diabo, mas agora eu sou escravo de Cristo. Eu continuo escravo.
A diferença é que antes eu era escravo do diabo, o que é um negócio terrível. E agora sou escravo de Cristo, que é uma coisa maravilhosa. Mas as igrejas modernas acham que ser escravo de Cristo não é uma coisa boa. Eles acham que coisa boa é ser livre. Não existe coisa pior do que ser livre. Não existe coisa pior do que ser livre. Se eu fosse livre, se Deus não estivesse conduzindo a minha vida, eu tinha morrido há muito tempo, já tinha dado tudo errado, eu tinha me arrebentado, entendeu? Tinha dado tudo errado. Se eu fosse livre, se eu pudesse fazer a minha vontade. Pela misericórdia de Deus, Deus não me deu essa liberdade. Ele não me deixou ser livre, ele não deixou eu fazer o que eu queria. Porque se eu fizesse o que eu queria, eu tinha me destruído todo, tinha destruído minha família, destruído tudo. Eu não sei, já tinha morrido, sei lá o que tinha acontecido. Tinha dado tudo errado. Se alguma coisa deu certo, é porque Deus não deixou eu fazer o que eu queria, porque Deus não deixou eu ser livre, Ele não deixou eu fazer a minha vontade, porque a minha vontade é perversa. O homem é perverso, ele quer fazer o errado. A natureza do homem é maligna. Mas eu vou dar umas ilustrações para te ajudar. Eu vou começar com a ilustração do juiz de futebol. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Porque olha, irmãos, tem coisas que são importantes na Bíblia. E tem outras que não são? Não. Todas na Bíblia não tem nada que não é importante. Tem coisas na Bíblia que são importantes, tem outras que são mais importantes. E essa questão do livre-arbítrio, da livre agência, é uma coisa que é muito importante. Soberania de Deus, livre-arbítrio, livre agência. Se você não entender isso aqui, você vai agir tudo errado na sua vida. Entendeu? E se alguma coisa der errado, gravemente, um filho morrer, alguma coisa, você vai se desesperar. Mas se você entender a soberania de Deus, livre-arbítrio, essas coisas todas, Deus está no controle de tudo. Pode morrer filho, a mãe, a sogra, pode morrer quem for. Você não vai se desesperar. Você vai ficar triste? Vai. Mas não vai se desesperar. Você vai confiar em Deus e saber que Deus, eu não entendi porque levaram meu filho. Não entendi. Mas uma coisa eu sei. O Senhor sabe o que faz. O Senhor é Deus, está no controle de tudo e eu vou descansar. Pronto. Simples assim. Agora, vamos à ilustração aqui do juiz de futebol. Vai jogar Brasil e Argentina. Aí o juiz chileno vai apitar, né? Aí alguém oferece 1 milhão para ele dar a vitória pro Brasil. Então, se você der a vitória pro Brasil, você vai ganhar 1 milhão. Se você não der a vitória pro Brasil, você nem perdeu 1 milhão, você morre. Aí agora eu pergunto a vocês, ele se vendeu, não se vendeu? O juiz se vendeu. E aí agora, ele tem livre-arbítrio? Ele tem liberdade para apitar esse jogo? Não tem mais, né? Mas ele virou um robô? Não. Ele ainda tem uma certa liberdade. Na teologia reformada, nós chamamos isso de livre agência. Ele ainda tem uma certa liberdade. Ele não virou um robô. Ele tem uma certa liberdade. Ele ainda pode deixar para cometer o erro na hora certa. O jogador deu um empurrãozinho lá e falou, vou dar o pênalti já. Não vou dar já não, porque senão vão desconfiar demais. Esse empurrãozinho foi muito de leve. Vou esperar uma situação melhor. Ele ainda tem livre-arbítrio, ele ainda pode raciocinar, ele ainda pode tomar decisões? Pode. Mas ele já não pode mais tomar uma decisão com justiça. Prestou atenção? Ele ainda tem liberdade? Ele tem. Ele pode tomar decisões? Ele pode. Mas ele não pode mais agir com justiça. Então, o homem... Lá no Éden, quando ele pecou, ele se vendeu. Ele se vendeu. E ele ainda tem uma certa liberdade, a qual nós chamamos de livre agência. Mas ele não tem mais liberdade para agir com justiça. Então o homem hoje, ele tem liberdade para comprar e escolher entre uma camisa verde e uma camisa amarela. Ou uma camisa rosa. Ele tem liberdade. Mas isso nós chamamos de livre agência. Isso não vai interferir no plano de salvação, isso não vai interferir nos princípios fundamentais da fé, não vai interferir no plano de salvação, não vai interferir em nada. Então ele tem essa liberdade, nós chamamos de livre agência. Mas ele tem um outro tipo de liberdade também. Ele tem uma liberdade de pecar hoje ou pecar amanhã. Não, liberdade de pecar hoje e pecar amanhã não. Porque ele não consegue ficar um dia sem pecar, né? Ele tem liberdade de cometer entre esse pecado e aquele. Mas deixar de pecar, bom, você que ainda insiste em achar que você tem livre-arbítrio, pergunto eu a você. Temos umas 50 pessoas aqui nesse recinto. Aí eu quero perguntar a vocês, se nós todos aqui hoje decidimos de todo o coração, de toda a nossa força, todo o nosso empenho, todo o nosso vigor, tudo que nós temos, nós decidimos a partir de hoje, não vamos mais pecar. Quantos de nós vai conseguir? Nenhum. Então você tem livre-arbítrio? Você não tem livre-arbítrio. Eu estou amarrado, eu estou laçado, então não tenho livre-arbítrio.
Paulo já dizia: que miserável homem que sou, que o que eu quero fazer eu não consigo. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero é o que eu acabo fazendo. Tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio? Pergunta para Jonas se ele tinha livre-arbítrio. Pergunta para Jonas. Jonas não queria ir para Nínive. Pergunta para ele se ele tinha livre-arbítrio. Pergunta para Jó se ele tinha livre-arbítrio. Pergunta para Paulo, quando ele estava indo no caminho de Damasco, se ele tinha livre-arbítrio. Pergunta os apóstolos se eles tinham livre-arbítrio. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você, que eu vou um pouquinho mais longe. Quando você escolheu entre a verde, a camisa verde e a preta, você escolheu a preta? Você só conseguiu escolher a preta porque ele permitiu. Então, no fundo, nem essa liberdade você tem. No fundo, nem essa liberdade você tem. Então, não se esqueçam disso. Se você tiver isso sempre no seu coração, vai diminuir o topete, vai abaixar a soberba, vai melhorar, você vai ter paz no coração, você vai ter mais tranquilidade. Lembrar sempre, quando eu faço algo errado, o responsável sou eu, a culpa é minha. Quando eu faço algo certo, é porque Deus me ajudou. Toda a honra e a glória é dele. Nesse ponto, nós igualamos a todos. Todos são iguais. Não é igual no comunismo, não. Igual na esquerda, não. Nesse ponto aqui, todos somos iguais. Porque essa história que todo mundo é igual, não é igual não, viu? Mas nesse ponto, sim, todos somos iguais. Todos somos pecadores, igualmente pecadores. Entendeu? Todos somos igualmente pecadores. Nesse ponto, todos somos iguais. Entendeu? Consegue entender? Se eu sou crente há 30 anos, e se eu virei pastor, e você não, e você converteu a menos, é porque eu sou melhor que você? Não. Deus foi mais gracioso comigo por algum motivo que eu não sei qual é. Porque tudo que eu fiz de bom foi porque Ele quis. Porque Ele que me sustentou. Entendeu? Então eu não posso me achar melhor que vocês. Nesse ponto todos somos iguais. Por isso nós não temos do que nos gloriar. Por isso nós não temos do que nos vangloriar. Por isso nós não temos no que nos achar melhor que os outros. Eu vim de igrejas, né? Que o pastor, no caso ali, bem lá atrás, o pastor era eu mesmo, entende? Era eu mesmo. Falava para os jovens assim, ó: vamos louvar a Deus com alegria, levanta, fica de pé, vem aqui na frente. Aí vinha na frente, fazia aquela roda, ia correndo um atrás do outro, ao redor da igreja. No final assim, olha que avivamento. E os jovens, aquela bagunça, aquela desordem que a Bíblia diz que não deve ter no culto. O culto deve ser solene, deve ter ordem. Sabe o que é solene? Solene é algo pré-determinado, pré-estabelecido. Algo solene, algo importante, tão importante que tudo tem que ter tudo em reverência e pré-estabelecido. Entendeu? Não tem essa história de fazer algo diferente. E se eu plantar bananeira? E se o Espírito Santo me encher e eu plantar bananeira? Deveria ir lá na roça, né? Plantar bananeira cheia do Espírito Santo, ia plantar um monte. Aqui no culto não. Então eu vim de um lugar que é aquela bagunça toda e depois falava, olha que avivamento. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Os grandes avivamentos da Bíblia, toda vez que houve um avivamento na Bíblia, toda vez que um grande homem de Deus viu Deus, teve um contato com Deus, viu a glória de Deus, sabe o que acontecia com eles? A Bíblia diz que eles se prostravam, clamavam, imploravam pelo perdão. Sabe? Se tiver um avivamento aqui hoje, sabe? A dona Carol vai achar que ela é a mais pecadora de todos nós. A Cecília vai achar que a mais pecadora é ela. Todo mundo aqui vai achar que não, mas quem é o mais pecador? Levanta a mão, todos vão levantar. Todos vão levantar. Você entendeu? Né? Mas que esses avivamentos de mentira feito pelo homem, entendeu? Esses de mentira feito pelo homem, fala, quem é mais pecador? Levanta a mão. Ninguém levanta. Ninguém é pecador, é tudo santo. Tudo que você fizer de errado, a culpa é sua. Tudo que aquele juiz fizer de errado, lá, a culpa é dele. O certo ele não pode mais fazer porque ele se vendeu. Só quem pode fazer o certo por ele é outro. Se o comando vermelho chegar lá e falar para ele, aquele 1 milhão, prometi dar para você, se você der essa vitória para o Brasil, não precisa, eu vou te dar 1 milhão, e você pode apitar para quem você quiser, pode apitar certinho. Só assim ele pode voltar a apitar corretamente aquele juiz.
Entendeu? Nós só podemos voltar a fazer as coisas certas se Deus tiver misericórdia de nós. De mim Ele já teve, de você Ele já teve, senão você não estava aqui. Louvado seja Deus. Por isso toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é Senhor de tudo e de todos. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé.